Vídeo de domingo, de volta. E hoje vamos continuar falando de ações de boas empresas, empresas que estão crescendo seus lucros, melhorando as suas operações. Isso é sempre muito bom para o acionista. Então no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de 5 ações de 5 empresas que eu acredito que são boas opções aí para a gente diversificar uma carteira focada em dividendos, focada em crescimento, sempre prezando aí por empresas de bons fundamentos. E tem muita gente nova chegando aqui no canal e me perguntando se eu tenho uma carteira onde eu faço aportes recorrentes. E sim, nós temos. Essa aí é a carteira aqui do canal, onde eu faço aportes regulares. É uma carteira de estudo, tá pessoal? Com algumas empresas focadas em dividendos, outras empresas focadas em crescimento. Não é uma carteira para vocês copiarem e colar, tá? Cuidado com isso. E a intenção é sempre educar, é sempre mostrar os erros, sempre mostrar os acertos. Quando a carteira está perdendo valor, eu mostro. Quando ela está ganhando, eu mostro. E a intenção é, como eu disse, educar os investidores, sempre mostrar a realidade, ser honesto, ser sincero e mostrar os riscos e benefícios do mercado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de investimento na prática, se inscreve aí no meu canal, ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos e aproveita para me contar aí embaixo nos comentários quais ações que você está estudando agora em 2022 ou quais ações que você já está investindo agora em 2022. Bom, mas vamos lá então, né? Começar aqui falando das empresas para estudo nesse vídeo de hoje, vídeo de domingo, de volta aqui para vocês. A primeira empresa que eu quero comentar é uma empresa que já tinha um tempo aí que a gente não falava dela aqui no canal, são as ações da Sanepar. Setor de saneamento. Hoje na nossa bolsa nós temos 3 empresas específicas aí diretamente ligadas ao saneamento. Além da Sanepar, nós temos a Copasa e também a Sabesp. As 3 já divulgaram seus resultados e nas avaliações que eu tive acesso, a Sanepar, mais uma vez, se saiu melhor aí em termos de resultado. E em relação ao quarto trimestre de 2021, foram números bons. A empresa reportou aí uma receita líquida de 1,4 bilhão, foi um avanço aí de mais de 11%. O EBITDA ajustado também evoluiu, registrando aí mais de 576 milhões no trimestre. Então aqui rapidamente nesse ponto, só para você entender essa questão do EBITDA, né? Sempre que você vê um analista falando, a empresa X reportou um EBITDA de X%, a empresa Y teve um EBITDA aí de tantos milhões, né? Basicamente eles estão querendo dizer o quê? A empresa melhorou em cima das suas operações principais, ou seja, o resultado oriundo da atividade principal da empresa melhorou, evoluiu, avançou. Ou seja, no caso aqui da Sanepar, a atividade principal é o serviço de água e esgoto. E como a própria empresa reportou ao mercado, houve um maior faturamento aí em volumes de água e esgoto, ou seja, a atividade principal da empresa gerando retorno. E em relação ao lucro líquido, também avançou, foi um lucro líquido reportado pela empresa de 332 milhões, foi uma alta de 14% na comparação anual. E em relação à dívida, ao endividamento da empresa, ela segue bem controlada financeiramente, com uma dívida líquida sobre o EBITDA próximo aí de 1,4 vezes. Então rapidamente nesse ponto aqui para você poder também entender melhor, a dívida líquida sobre o EBITDA, isso representa em quantos anos a empresa conseguiria pagar, conseguiria quitar todas as suas dívidas. E isso é representado em número de vezes. Então por isso você vê aí 1,5 vezes, uma vez, 2 vezes, 2 vezes e meia. E no caso aí da Sanepar está 1,4 vezes, o que quer dizer, né? Poderíamos dizer aí que significa que em 1 ano e 4 meses, mais ou menos, aí, a empresa conseguiria quitar todas as suas dívidas. E por que eu sei que é um endividamento baixo, né? Que é um endividamento controlado? Simplesmente porque nós estamos falando de uma empresa que trabalha com contratos longos e tem receita previsível, né? E essa previsibilidade de receita garante que ela faça aí um endividamento alongado, né? Ela tem uma gestão do seu capital de forma mais segura, digamos assim. Então, em poucas palavras,
é uma empresa para o investidor iniciante, né? Uma empresa mais previsível, é uma empresa mais fácil de analisar e, entre aspas, né, mais segura para quem porventura está começando agora aí a se aventurar no mundo da Bolsa de Valores. E de maneira geral, né, os números da empresa foram bons, dando sequência, né, na continuidade, no crescimento da empresa. E fazendo aqui uma rápida comparação de indicadores com as outras empresas do setor, Copasa e Sabesp, a gente observa que a Sanepar fica na frente, principalmente nos indicadores de rentabilidade, que na minha opinião são os principais a serem observados aí na hora de avaliar uma empresa. Só lembrando que aqui, quando a gente fala de indicadores, a gente está falando do passado, a gente está falando aí do resultado consolidado dos últimos 12 meses. Então é sempre bom lembrar que na hora de avaliar uma empresa, a gente não deve olhar só para o passado, né? O futuro importa muito mais. E em se falando aí de futuro, em se falando de investir olhando para frente e relacionando aí com a empresa, conforme ela informa aí nos números reportados, ela segue fazendo investimentos, principalmente em água e esgoto, que são as atividades principais da empresa. Então, para mim, empresa perene, com previsão de receita, fazendo investimentos, paga dividendos e são dividendos recorrentes, a empresa pode estar descontada com múltiplos baixos. E em relação às ações da empresa, que é onde muitos investidores estão preocupados, porque a ação está praticamente estagnada aí nos últimos 12 meses. Eu acredito que isso é em função muito por conta do risco regulatório que paira em cima das empresas estatais, e isso começou a pesar bastante forte desde o início da pandemia. Mas no geral aí, na minha opinião, a empresa é uma boa empresa, bem gerenciada, vem de crescimento, tem seus pontos fracos, mas tem também os seus pontos fortes, seus pontos relevantes que devem ser levados em conta. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você tem Sanepar? O que você acha aí dessa empresa? Bom, vamos lá agora então, passando para a segunda empresa que eu quero comentar aqui com vocês. Essa aqui é um pouco menos comentada, está no setor elétrico. A gente sabe que o segmento elétrico tem várias empresas, algumas empresas focadas em dividendos, outras empresas que estão buscando crescimento, investindo em crescimento, e essa que eu vou trazer para vocês agora tem mais esse perfil para crescimento. Eu estou me referindo aqui à empresa, às ações da Equatorial Energia. Essa é uma das tops aí do setor, na minha opinião. Já já nós vamos ver aí alguns números da empresa, mas trata-se aqui de uma holding com atuação no setor elétrico brasileiro, nos segmentos de distribuição, transmissão, comercialização, geração distribuída, além de saneamento, através da Companhia de Saneamento do Amapá, e também ela atua com serviços através da Equatorial Serviços. É uma empresa com um perfil corporativo bem interessante, diversificado. Nos últimos anos a empresa cresceu de forma consistente a sua receita e o seu lucro, e os resultados do quarto trimestre vieram para consolidar esse crescimento. O destaque aí fica para a eficiência operacional da empresa, que conseguiu reduzir as perdas e aumentar o percentual de energia distribuída em mais de 4%. E com isso a receita agradece, avançando aí mais de 34%, atingindo 8 bilhões no quarto trimestre de 2021. O EBITDA ajustado também cresceu, atingiu 1,7 bilhão e o lucro líquido consolidado foi de 1,4 bilhão, um crescimento aí de 1,4% na comparação anual, e quando ajustado pelos efeitos não recorrentes, esse lucro foi de 578 milhões, aí é uma queda de 37,6%. Então, de maneira geral, aí os números vieram bons. Como eu disse, é uma empresa que está focada em crescimento, ela está investindo. Destaque aí para os investimentos recentes, como a entrada da empresa no setor de saneamento, através da aquisição da Companhia de Saneamento do Amapá, e também a conclusão aí da aquisição da Ecoenergia, empresa com foco na geração de energia renovável. Então, esses investimentos estão deixando essa empresa, a Equatorial, com um perfil cada vez mais diversificado, e quem investiu na empresa nos últimos anos aí, muito provavelmente não tem do que reclamar. No longo prazo aí a ação entregou bons retornos. É uma empresa que até paga dividendos todo ano de forma recorrente. Ainda são dividendos bem abaixo aí da média, mas é como eu disse, é uma empresa focada em crescimento.
E como a gente viu aí nos números, né, eles falam por si só, né? A empresa vem aí de um crescimento constante nos últimos anos e por esse motivo eu vejo aí como uma opção interessante para quem está buscando uma empresa resiliente, segura e geradora de caixa aí para compor uma carteira diversificada. E chegamos aqui na terceira empresa que, na minha opinião, se encaixa aí nesse perfil de empresa de bons fundamentos, empresa com potencial de crescimento e que se encaixa muito bem aí numa carteira diversificada. Eu me refiro aqui às ações da empresa Direcional Engenharia, setor de construção civil. Essa empresa está entre as 5 maiores construtoras do nosso país. A empresa está presente em diversas regiões e atualmente a Direcional possui um banco de terrenos avaliado em 26 bilhões, com potencial total de construção de mais de 150 mil unidades, segundo as informações da empresa. E esse banco de terrenos seria suficiente aí para manter um nível de volume anual de lançamentos superior a 2,5 bilhões para os próximos 10 anos. Com base aí nessas informações, a gente vê que é uma empresa que tem uma estrutura operacional pronta, preparada para surfar o crescimento no menor sinal aí de retomada da nossa economia. E o quarto trimestre de 2021 veio bom na maioria das linhas de negócio, né? O valor geral de vendas até que caiu um pouco aí no trimestre, mas no anual somou quase 2,7 bilhões, uma alta aí de 75%. A receita líquida da empresa também cresceu mais de 14%, alcançando 487 milhões. O EBITDA ajustado, né, também teve aí uma alta de mais de 11%. E o lucro líquido avançou 25,6% e atingiu aí quase 51 milhões, só no quarto trimestre de 2021. E de modo geral, então, os números vieram bons, apesar de ser um segmento mais difícil, é um setor mais cíclico, mas como a gente viu, a empresa vem evoluindo nos últimos anos, saiu aí dos prejuízos, voltou a ganhar dinheiro desde 2019 para cá, a margem de lucro vem aumentando e é uma empresa aí que pode estar descontada, tendo em vista principalmente a baixa alavancagem e a estrutura operacional preparada. E inclusive a empresa vem até pagando dividendos, uma média aí acima dos 5% desde 2019 para cá. Isso mostra que ela está lucrativa e por ela estar preparada operacionalmente falando, eu acredito que é uma boa opção aí para a gente fazer o estudo e ela se encaixa sim dentro de uma carteira com foco em diversificação. E já chegamos aqui na quarta empresa e quando a gente fala em diversificação, não tem como a gente deixar de fora o setor financeiro, né? Especificamente aí os bancos. E nessa linha de raciocínio eu coloco aqui o Banco Itaú, ou poderia ser também Itaúsa, pode não ser aí o melhor em termos de dividendos, mas em termos de estratégia, eu acredito que ainda vai destravar muito valor aí no longo prazo. Eu posso até trazer mais vídeos aí em breve falando aí mais detalhado sobre os bancos, mas como vocês já sabem, né, eu tenho na carteira aí as ações de Itaúsa, como eu mostrei no início do vídeo. Não é nenhuma recomendação, mas eu vejo aí como um ativo de excelente qualidade. E aqui, para a gente já finalizar o vídeo, eu trago a quinta empresa que para mim também é indispensável numa carteira diversificada, são as ações da WEG. A gente sabe que a WEG é uma empresa inovadora e essas inovações da empresa sempre geram resultado. Os números mostram isso para nós e faz jus aí ao crescimento da empresa no longo prazo. E eu acredito sim que ela tem espaço garantido aí na maioria das carteiras focadas em ações de crescimento, em ações de qualidade composta aí por bons ativos. Mas eu queria saber a sua opinião. Qual dessas empresas aí que você já é investidor, qual dessas empresas aí que você está estudando? Deixa aí o seu comentário para mim que eu gostaria de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bons investimentos e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima!